pessoal, estamos começando mais um episódio do Coronga, mais uma edição do Corongados, que promete novamente aí entregar um belo conteúdo para vocês de quem tem muito o que falar, de quem tem muito o que ensinar para nós. Leonardo Palhano, um abraço. Fala, Paulo. Fala, galera. Mais um episódio. Muito feliz com o nosso convidado de hoje. Acho que a gente tem muito o que aprender, muito o que discutir, ainda mais num dos países mais desiguais do mundo, né? Em todos os sentidos, que é o Brasil. E assim, não tem como a gente fazer isso sozinho, né? Que isso fique claro. Não tem como eu e o Paulo virmos discutir de temas, questões raciais, que é o que a gente vai focar hoje, de questões sociais, históricas, sem chamar quem tem que ter a voz, né? Portanto, Paulo, por favor, apresente o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é o cientista social Serge Katz, com ênfase em democratização e consolidação da democracia na África, República Democrática do Congo e também região dos Grandes Lagos. Mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, doutorando em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia, pesquisa a influência das novas tecnologias da informação na democratização da África francófona. Membro da rede de blogueiros mondoblog.org da Radio France Internationale e que vai conversar com a gente hoje aqui no Corongados. Serge, muito obrigado por topar o nosso convite, por bater esse papo com a gente. Conte um pouco da sua história para começar, porque acho que tem muita gente que quer saber a respeito do que dá para você contar para a gente, compartilhar um pouco com a gente dessa sua trajetória. Muito obrigado por topar participar aqui de mais uma edição do Corongado, Serge. Obrigado a vocês pelo convite. Então, sou Serge Katz, sociólogo, e também tenho uma formação em jornalismo. Na verdade, tenho graduação em jornalismo também, antes de estar nas ciências sociais. Minha primeira área de estudos universitários era em jornalismo. Então, depois eu fiz outra graduação em ciências sociais e depois mestrado em sociologia e terminando o doutorado. Agora devo defender, antes de dezembro, meu doutorado em sociologia também. Mas, enfim, quer dizer, sou dessas duas áreas, né? E, digamos assim, do lado um pouco mais pessoal, eu sou uma pessoa que está nas fronteiras, né? Entre Congo, que é a terra dos meus pais, a França, que é minha terra natal, e o Brasil, que também é minha terra de adoção, onde eu moro desde 2008, que são praticamente 12 anos, e onde já tenho um filho também, né? Então, de 1 ano, portanto, tenho um filho brasileiro, e isso, de alguma forma, me autoriza um pouquinho a intervir também no debate nacional. Eu sempre digo que se algumas pessoas podem dizer, mas o que um estrangeiro pode dizer sobre o Brasil? Eu digo, bom, talvez eu não fale por mim, mas eu posso falar por meu filho, digamos. Eu coloco assim. Mas é isso, enfim, basicamente o que eu posso dizer de forma introdutória é isso. Eu sempre faço minhas abordagens pensando nesses 3 continentes, né? África, América Latina e Europa, né? Sempre analisando um pouco os fluxos intelectuais e afetivos que circulam entre esses 3 lugares. Então, começando as nossas perguntas técnicas aqui, Serge, eu queria saber de você como que o racismo estrutural se apresenta de maneira tão distinta nesses lugares diferentes assim por quais você passou, né? E considerando a história do Brasil colonial, escravocrata, qual seria a relação da história brasileira com a do continente africano, na sua visão? Como eu posso dizer? Digamos que você sempre tem que pensar na questão da formação histórica desses países, né, desses lugares. Digamos que eu, por exemplo, quando eu analiso a questão do racismo, eu gosto de pegar um pouco a partir da noção do conceito de cidadania, de como a cidadania vai se formar naqueles lugares, e a partir daí você vê mais ou menos quais são os povos que foram incluídos ou não, ou em que medida nessa noção de cidadania.
Porque se analisar, digamos que do ponto de vista apenas digamos, de discriminação ou de leis, assim, eu acho que às vezes tende a ter essa confusão, às vezes que leva a comparações que são indevidas, né? Por exemplo, no Brasil não tem, os negros não se manifestam, no Brasil os negros são passivos, etc. Eu achei. Às vezes você perde um pouco a perspectiva histórica e, sobretudo, a formação de cidadania nesses lugares. Por exemplo, o que eu faço muito, por exemplo, o que eu fiz também na minha tese, é o que é chamado de história do conceito, né? Eu analiso muito a história do conceito de cidadania, por exemplo, na França, de como ela foi formada, foi constituída e como ela influencia a República Francesa, né? O republicanismo francês. Qual é a relação, por exemplo, entre o republicanismo francês e a cidadania francesa e de que forma essa relação vai influir na noção de racismo e também no combate ao racismo, na própria luta antirracial hoje. Então, o que você vai ver, por exemplo, na França, é que você tem um foco muito importante na noção de civismo, né? Que a noção de civismo quer dizer o dever também do cidadão em relação à República Francesa, que realmente é uma lealdade que o cidadão tem que ter em relação à República Francesa. Portanto, cada vez que um estrangeiro chega na França, ele precisa se assimilar, ou ser assimilado. Ele precisa se integrar completamente à República Francesa e esquecer suas origens, e mostrar a lealdade. E, portanto, esquecer completamente de sua outra identidade. Até pouco tempo, essa relação não era vista como violenta. Digamos que não era problematizada. Mas você vai ver, a partir dos anos 80, 70, 80, isso começa a ser problematizado. Eu vou entrar mais nos detalhes disso, mas comparando, por exemplo, já colocando um contraste, seria, por exemplo, o modelo americano, norte-americano, onde você não tem esse modelo de assimilação. Pensando, por exemplo, no trabalho de um antropólogo americano que é radicado também no Brasil, que se chama James Holston, autor de Cidadania Insurgente, que faz uma comparação muito interessante entre esses modelos de cidadania nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Aí ele mostra, por exemplo, que nos Estados Unidos você tem uma república que aceita que dentro de seu território existam várias nações entre aspas. Aí você vai ter, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, nos anos 60, você vai ter o que chamavam de nação islâmica. Não sei se vocês lembram, né? Que movimento lá do Elijah Muhammad, se não me engano, que era o líder religioso lá, que levava esse grupo de muçulmanos, né? E você vai ter, inclusive, não utilizando o termo nação, mas você vai ter uma espécie que chama de afro-americanos, comunidades negras, ou os afro-americanos, que na verdade constituem uma nação, entre aspas, dentro da própria nação americana. Ou também você pode considerar que os indígenas lá dos Estados Unidos, e a forma também como diversas populações nos Estados Unidos se identificam sempre em relação às suas origens, por exemplo, os irlandeses, os italo-americanos, sabe? Isso é perfeitamente aceito nos Estados Unidos. E a Constituição americana, digamos que a formação da cidadania americana aceita isso, né? Eles não têm, digamos, um problema em aceitar isso, até porque lá é uma forma também de justificar a exclusão de outras comunidades. Então, por exemplo, você vai ter os indígenas lá que foram excluídos a partir de um reconhecimento de seu status específico. Por exemplo, eles foram reconhecidos como pertencendo a outra soberania, digamos que a autoridade indígena. Os povos indígenas dos Estados Unidos foram reconhecidos, né? Eles tiveram esse reconhecimento de que pertencia a outra autoridade, a outra soberania. E, dessa forma, eles também foram excluídos da cidadania americana. Quer dizer, justificaram a partir de um reconhecimento, justificaram sua exclusão da nação americana, vou dizer assim. E, de certa forma, também seu extermínio foi justificado dessa forma. Então, esse modelo, ele é completamente diferente, por exemplo, do que você vai ver na França. Na França, você não vai ter um debate sobre ser algéro-francês ou franco-argelino ou franco-congolês ou franco-beninense. Não, você é francês. Você abandona completamente essa sua identidade anterior. E, inclusive, esse é um grande debate que você vê, por exemplo, sempre ressurgir no campo do futebol, né?
onde vários atletas sempre são remetidos à sua identidade antiga, né? Os argelinos da seleção francesa, Nasri, Benzema, enfim, os chamados excluídos, né? Por diversas razões, mas que sempre tem a ver com esse pertencimento duplo, né? Depois, não sei se a gente vai entrar mais tarde na questão das remoções das estátuas, mas tem também uma leitura que é interessante ver depois em relação a essa dupla identidade, essa forma de se situar em dois lugares, né? Que tá trazendo consequências hoje. Mas, enfim, esse é um aspecto que da forma como você pode analisar o racismo a partir da formação da cidadania, que é como eu intervenho. Eu prefiro olhar dessa forma, que tem outras formas também, né? Mas eu prefiro olhar assim para poder, pelo menos, perceber as especificidades. E no Brasil também é outro caso. No Brasil você tem outra formação que tem mais a ver com uma espécie essa questão da mistura também, né? Mas sempre pensando na questão da exclusão do campo do trabalho e da marginalidade. Aqui no Brasil teve grandes estudos, principalmente na Universidade de São Paulo, nos anos 50, 70, sobre a questão da marginalidade, onde eles focavam muito na questão do trabalho, da exclusão de uma importante parcela da população do campo do trabalho formal e também, né? Ou também de uma situação de precariedade que se reproduzia, né? Em relação a essas populações. Então, os estudos aqui no Brasil de marginalidade são interessantes também para analisar a formação desse racismo estrutural no Brasil também, eu acho. O campo de sociologia do trabalho, em geral, no Brasil, sempre costumo dizer que é talvez o campo mais avançado da sociologia no Brasil. Mas, enfim, é um dos caminhos que eu vejo, que a gente pode analisar assim. Então, por exemplo, quando falam de que o debate que ressurgiu recentemente com o caso de George Floyd que morreu nos Estados Unidos e como isso ocasionou esse levante americano, né? E algumas pessoas no Brasil, tanto na esquerda, direita, negros ou brancos, falaram: mas por que o Brasil as pessoas não se rebelam, não se manifestam, eles olham passivamente o massacre dos negros, enfim. O que eu digo é sempre que tem uma espécie de... A gente desconsidera um pouco a história do Brasil, a formação da cidadania, a história das próprias lutas raciais aqui, né? Eu sei que tem um livro recente que eu comprei, mas que ainda não li. Eu até vou mostrar para vocês, se me permite aqui. É um livro de um sociólogo brasileiro que se chama Afro-Latinos em Movimentos, Protestos Negros e Ativismo Institucional no Brasil e na Colômbia. Esse livro, ele faz, por exemplo, um estudo interessante sobre os anos 70 e 80 e como o movimento negro organizou sua luta antirracial, né, no Brasil, na verdade, mas no campo institucional, como foram essas relações entre o movimento negro brasileiro e o Estado brasileiro. Ele traz também um aspecto comparativo com Colômbia. Então, o que isso nos traz? É que justamente digamos que coloca um pouco as coisas no lugar, né? Nesse debate de que o negro brasileiro não se posiciona, porque nesse livro, por exemplo, você vai ter todo um histórico de como justamente os negros brasileiros se posicionaram e atuaram nos anos 70, nos anos 80 e até hoje continuam atuando, mas em campo, por exemplo, institucional. E às vezes até vão à rua, às vezes tem isso, tem a manifestação, mas o problema é sempre como também a mídia vai enquadrar essas manifestações, né? Às vezes a mídia não mostra, ou às vezes mostra, mas enquadrando de uma certa forma, quando o enquadramento é um conceito que a gente utiliza em sociologia política para descrever a forma como algumas ações são descritas, tanto no campo da sociologia quanto na mídia, como por exemplo, a mídia pode qualificar uma manifestação de vandalismo e ao mesmo tempo pode qualificar outra manifestação de movimento, ou sempre são formas de enquadramentos, digamos, de definições assim conceituais que têm o objetivo, né, de orientar uma leitura. Então, se você olhar nesse